Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar a fundo um material bem interessante sobre o Lewis Hamilton e essa fase dele na Ferrari. Olá. A questão central que essas fontes levantam é forte, né? Será que essa mudança para a equipe italiana tão icônica é o começo do fim para o heptacampeão? É uma pergunta que está no ar com certeza. A ideia é explorar assim os desafios que ele está enfrentando, as opiniões que estão circulando e o que isso pode significar para o futuro dele na F1. Tudo com base no que a gente leu, né? Exato. E olha, o começo tem sido complicado, para dizer o mínimo. Lembra daquela apresentação toda, a expectativa lá em cima antes da temporada? Pois é, parece que foi há muito tempo. A realidade nas pistas tem sido outra. Sim. O material que a gente analisou até cita vozes como a do Johnny Herbert, ex-piloto, sugerindo que talvez a Ferrari devesse focar mais no Leclerc, né? O talento mais jovem ali da casa. Exatamente. E essa pressão externa parece que encontra um eco na frustração que as fontes atribuem ao próprio Hamilton. Aquilo depois do GP da Espanha foi forte, né? Foi. Ele classificar a corrida como a pior que já experimentou, e olha que é a corrida 365 dele. Tipo, isso diz muito, Nossa, é um marco, né? sem dúvida. Mas é importante dizer, o material também ressalta o comprometimento dele. Parece intacto. Ah, sim. As fontes falam de longas horas na fábrica em Maranello, análise minuciosa de dados nos fins de semana. Ele está se dedicando, isso é claro. E essa questão histórica da Ferrari com campeões, né? O material bate bastante nessa tecla. Alain Prost, Fernando Alonso, Sebastian Vettel. Todos chegaram como estrelas, né? E saíram sem o título mundial pela escuderia. Exato. A análise lembra que a Ferrari tem esse histórico, quase um padrão de desgastar É campeões. uma sombra que para. E aí a questão que o material levanta é, se é que tem algo, o Hamilton pode fazer diferente para não seguir esse mesmo caminho. É a pergunta de milhões, né? E a análise aponta para vários fatores juntos, que estão dificultando a vida dele agora. Tipo, Bom, do lado técnico, as fontes detalham bastante as dificuldades com o acerto do SF24. Tem a questão da altura do carro, o desgaste da prancha ali do assoalho. que levou à desclassificação na China, né? Lembro disso. Isso, exatamente. E um ponto crucial parece ser a adaptação à suspensão traseira. Ela é mais macia e, segundo o material, isso não combina muito com o estilo de pilotagem que consagrou o Hamilton. Aquele mais agressivo, né? De sentir o carro mais rígido. Exatamente. Ele gosta do carro mais na mão. E ainda teve o fato das atualizações importantes terem demorado um pouco para chegar no começo do ano. Ok, entendi. Os desafios técnicos são claros no material, mas as fontes também falam de outras questões mais, digamos, operacionais ou humanas na Ferrari, certo? Como é que isso entra na conta? Sim, e são tão importantes quanto. A análise menciona, por exemplo, as estratégias de corrida da Ferrari, que às vezes são questionáveis, né? Isso não é de hoje. É um ponto recorrente de fato. Pois é. E tem a necessidade de construir um relacionamento forte, de confiança, com um engenheiro de pista novo. Isso envolve superar barreiras de comunicação, até de idioma. Claro, a dinâmica muda toda. E não dá para subestimar a adaptação cultural. Sair de uma equipe britânica, onde ele estava há anos, e ir para um ambiente super passional, bem particular da Ferrari, Leva tempo. leva tempo. E como as fontes pontuam bem, aos 40 anos, tempo na F1 é um artigo de luxo, cada vez mais raro. E os resultados acabam mostrando isso tudo, né? Ele tem ficado atrás do Leclerc no campeonato consistentemente. Sim. A análise que a gente recebeu usa até uns termos fortes, tipo mau presságio, e compara uns momentos bons, como a vitória na sprint da China, a falsas auroras. Indica que o quadro geral ainda preocupa, pensando no oitavo título. A perspectiva de curto prazo, segundo o material, parece desafiadora mesmo. Só que aí entra o ponto talvez mais importante que as fontes levantam. Que seria? A ida para a Ferrari sempre teve 2026 como grande objetivo, o horizonte principal. A análise sugere que essa mudança foi uma aposta calculada, sabe? Um movimento estratégico já pensando na enorme mudança de regulamento que vem por aí. Ah, então a ideia não era chegar ganhando logo de cara em 2024, 2025. Não necessariamente. A ideia seria usar esse período agora, mesmo sendo difícil, como uma fase de adaptação, de integração, de preparação intensa para atacar o oitavo título quando as regras mudarem em 2026. Entendi.
Faz sentido pensar assim, estrategicamente. Exato, uma aposta de longo prazo. Então a gente fica com essa tensão, né? As dificuldades claras de agora contra essa aposta maior lá para 2026. Isso. O material deixa bem claro que a preocupação existe, é real, até entre os fãs mais fervorosos do Hamilton. A pergunta será o começo do fim? Fica ecoando. E as próprias fontes admitem, né? É impossível ter certeza agora. Ninguém tem bola de cristal. Exatamente! O peso da história da Ferrari com outros campeões, mais os desafios técnicos de adaptação que ele enfrenta agora, tudo isso cria uma dúvida real, palpável, que a análise explora bem. Sem dúvida. Mas, com base no que a gente leu, fica uma reflexão interessante para quem acompanha, né? Pensando Qual? justamente nessa virada de chave de 2026 com regras totalmente novas. Que fator talvez externo ou interno à própria dinâmica da F1, algo que não foi tão coberto aqui, poderia ser aquele elemento surpresa, aquele diferencial que permitiria ao Hamilton quebrar esse padrão histórico na Ferrari e finalmente buscar o objetivo final dele? Boa questão. Algo pra gente ficar de olho, né? Com certeza. Algo para acompanhar de perto nos próximos anos.